O relato de hoje é de um homem que, após tentar contra a sua própria vida, ele saiu fora do seu corpo e teve uma incrível experiência de quase morte, que mudou por completo o rumo da sua vida. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. E hoje nós iremos ouvir a EQM de Evandro Dantas. Olá pessoal, meu nome é Evandro Oliveira Dantas, e gostaria de contar para vocês algumas experiências que eu tive. Em 2001 eu tive uma grande decepção amorosa e por conta disso eu chorava muito. Cheguei ao ponto em 2001 fazer uma tentativa de suicídio. Eu tentei me suicidar por conta dessa decepção, o sofrimento, a vergonha que passei. Então quero contar para vocês que essa dor, esse sofrimento, essa decepção que eu passei, fez com que eu orasse durante 30 dias em choro, em lágrimas, de meia-noite até 4, 5 horas da manhã, ali orando. Aí o que aconteceu por via dessa busca espiritual de oração que eu busquei, eu cheguei a um grau espiritual muito elevado. E um dia estava eu conversando com uma prima minha na casa da minha tia, que é a mãe dela, assim do lado de fora. E de repente eu me vi dentro de um círculo de fogo, e eu me vi dentro desse círculo procurando uma passagem, uma saída, uma brecha para poder sair daquele círculo de fogo que estava para me consumir. Aí de repente eu olhei para o alto. Quando eu olhei para o alto, eu vi umas mãos fora das nuvens. O céu estava da altura, mais baixo da altura do telhado de uma casa. Estava tão baixo que quando eu me dei conta, eu me vi aquelas mãos, só as mãos saíam do céu, das nuvens, e segurava as minhas mãos. Eu vi isso, eu tive nesse lugar, eu me vi ali, daquela maneira. E eu entendi que aquelas mãos que saíam das nuvens eram as mãos de Deus que estava me sustentando para que aquele ciclo de fogo não me consumisse. Porque no passado eu havia, como falei no vídeo anterior, eu havia sido vítima de obras de feitiçaria. Tinha gente trabalhando para me destruir. De repente eu continuei. Aí eu voltei assim para minha prima e falei para ela esse fenômeno que aconteceu na hora. Eu me disse onde eu me via, onde eu me encontrava. Eu falei para ela. Ao mesmo tempo eu estava conversando com ela e ao mesmo tempo eu me vi neste lugar. E ela não deu muita importância por não entender, ou talvez achou que seria só uma ilusão da mente ou uma visão, E aí não deu muita importância. Eu procurando entender isso, eu vi na Bíblia que aconteceu também isso com um homem. Aconteceu isso com um homem chamado Paulo. Aconteceu isso, eu vou ler aqui para vocês e vou dizer o capítulo e o versículo
né? Eu tenho aqui, que só um instantinho. Aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 2. Olha o que diz Paulo. Conheci um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Paulo, ele não estava entendendo da seguinte forma: se aquilo aconteceu, aquele fenômeno, se ele estava no corpo ou fora do corpo. Foi o que me aconteceu, que eu estou explicando aqui. Eu estava conversando com a minha prima e de repente eu me vi nesse lugar. No versículo 3 ele diz: eu sei que esse homem, se no corpo, que era ele, ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe. Aí no 4 ele diz: fui arrebatado ao paraíso e ouvi coisas. Ele diz: eu vi coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido a falar. Onde ele foi levado. Aí foi que eu pude entender o que havia acontecido comigo. Aquele círculo de fogo, ele só não me consumia, porque aquelas mãos, eu via aquelas mãos me sustentando. Isso aconteceu em 2001. Eu só vim relatar assim em público agora em 2020. No dia seguinte, eu estava na casa de uma outra tia minha, que é vizinha da mesma, e eu ainda me encontrava chorando. E naquele momento eu ia ao banheiro. E eu chorando, em pensamento, eu disse: Deus, por que que a minha família, meus parentes, me abandonaram? Eu estava me sentindo só e abandonado. De repente eu ouvi uma voz dizer: eles te amam. E eu prontamente disse: mas se eles me amam, então por que me abandonaram? Aí essa voz disse: mas eu sou contigo. Só que o que eu acho interessante é que eu conversava com aquela voz sem estranhar. Eu entendia que aquela voz estava falando comigo, era Deus, só que eu via de uma forma natural, como que, sabe, não via assim como naquele momento, aquele fenômeno, eu não via como algo sobrenatural, pelo grau de espiritualidade que eu havia alcançado. Então eu estava vivendo uma vida espiritual. Então eu achei natural estar conversando com Deus. E foi muito forte. O interessante é que eu sabia que era Deus. O tempo se passaram e eu perdi o grau de espiritualidade, voltando para o meu estado natural. Quando eu perdi esse grau de espiritualidade elevado, foi que aí eu percebi o fenômeno, que foi algo sobrenatural, que era estranho, que era algo que não era normal. Foi aí que eu percebi. Aí eu comecei a compartilhar com algumas pessoas. Quando eu conversava com as pessoas que falavam, não davam importância, não davam crédito. Às vezes achava que era uma imaginação, um pensamento meu. Como agora tem pessoas que talvez tá assistindo esse vídeo aí e não tá crendo, não tá acreditando, tá achando que é coisa, né, da minha cabeça. Tem pessoas pensando assim também.
Aí só que depois desta primeira experiência que eu tive, começou a me acontecer coisas que eu não entendia. De repente, um dia foi dormir, quando penso que não, eu me vejo dentro de um roçado, um queimado da terra preta, lutando com um homem, lutando naquela terra preta ali. Uma coisa assim, sabe, real mesmo. E aí eu venci naquela luta corporal. Eu venci. Vencendo, ele foi e apontou para mim e disse: depois eu vou voltar, viu? Depois vai ter outra revanche. Aí eu me acordei. Quando eu me acordo, estou deitado, né? Claro, em minha cama. Naquela luta com aquele homem, eu entendia que era uma entidade do mal. Na época, eu entendia que era uma entidade do mal que veio em meu sonho para fazer aquela luta comigo espiritual, porque até eu não entendia esse negócio de projeção astral, saída do corpo. Então eu não conhecia, então eu via tudo como que foi uma guerra espiritual dentro de um sonho. Era assim que eu pensava, era assim que eu entendia. Então, pessoal, eu venci ele. E ele disse que ia ter uma revanche. Aí eu acordei, né? Sempre que eu ia orar na igreja de portas fechadas, porque tinha vezes que eu me trancava 2, 3 dias na igreja e ficava lá só com pão e água, jejum e oração. E aí, sempre quando eu estava fraco, espiritual, que ia buscar um revestimento espiritual, que eu ia orar só na igreja ou com mais alguém, o que é que acontecia? No primeiro dia, sempre nos primeiros dias, né, alguém vinha, pulava em cima de mim e me imobilizava. Eu só fazia mexer só com o olho. E eu começava a ter aquela luta corporal para me sair daquela situação. Até vencia a luta. Eu via a pessoa. Teve vezes da luta, aquela luta mesmo, eu consegui jogar aquela pessoa longe. E aí, né, eu saía daquele estado imóvel que eu estava. Tinha vez que eu via eles e tinha vez que não. Era sempre quando eu estava fraco espiritual. Mas quando eu estava bem espiritual, forte, eles nunca me venciam. Eu sempre vencia eles. Eles nem chegavam perto, na verdade. Eu não sentia isso. Esses ataques espirituais, né? Quando eu estava bem, né, no espiritual, com um grau de espiritualidade elevada, nem chegavam perto. Um dia, estava eu na minha casa, deitado. De repente, né, olha quem aparece. Ele quem? Aquele que anteriormente, naquele queimado, estava lá na luta que eu venci ele. Que ele disse que iria voltar para mais uma revanche comigo. De repente, olha ele novamente, aparece. E não é que voltou mesmo? Aí entrou em luta corporal comigo novamente. Corporal no corpo espiritual, né? E foi aquela luta, eu e ele. Aí aquela luta, eu e ele, né? Aquela luta, e eu consegui, né? Eu
Eu levantei assim, levantei, sentei na minha cama, e a gente ficou aquela luta. Primeiro ele em cima de mim, eu lutando, assim, lutando com ele, com meus pés e as minhas mãos, querendo tirar dele de cima de mim. E aí joguei ele no canto da parede, assim, do meu quarto, onde eu estava dormindo. Ele foi jogado por mim, e isso era no meu quarto. Ele atacou, eu deitado, dormindo. Levantei e lutei com ele. Aí no outro dia, quando eu acordo, algo foi o que eu achei. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha experiência, né? Que eu achei? Eu achei que sim, que foi uma guerra espiritual, mas porém dentro de um sonho. Foi isso que eu, na época, pensei que aconteceu no outro dia. E algo que é interessante é que a guerra, a briga, foi no meu quarto, onde eu deitei, na minha cama. Não foi num outro cenário, nenhum outro lugar, como da primeira vez, que foi numa queimada, um outro local, né? Foi ali mesmo. Eu levantei, né? E no meu quarto, naquela luta, e consegui jogar ele longe, assim, no canto da parede, vencendo ele mais uma vez. E ele novamente disse que haveria mais uma revanche, que iria voltar. Então foi o que eu pensei, que era uma guerra espiritual dentro de um sonho. Mas não. Sabe o que foi que aconteceu? Não foi uma guerra espiritual dentro do sonho. Eu havia realmente saído do corpo. Eu saí do corpo. Só que eu não entendia que essas coisas existiam. Eu lembro que estava deitado e eu me levantei, e o meu corpo físico, ele ficou, só que eu não tive aquela preocupação de ir olhar para o meu corpo na cama. E eu entrei em guerra. E aí voltei novamente quando venci, e deitei e continuei dormindo. Aí hoje, né, entendi que ali foi uma saída do corpo, que foi o meu corpo espiritual que entrou em guerra com aquela entidade, ou uma outra pessoa que também estava projetada, alguém que havia saído do corpo, ou alguém que estava em coma e foi por ali, ou demônio mesmo, né? Então, pessoal, essa é a primeira parte, né? Para que o vídeo não fica muito grande, né? E você vai acompanhando aí, vai ter a segunda e a terceira parte, né? Para você acompanhar toda a história, para você entender direitinho, tá bom?